Meu amado irmão, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos, amém? E esse Deus ao qual se faz presente em nossas vidas possa estar como está presente em tantas ou em todas as vidas, Ele está presente, embora não da forma que muitos estão o adorando, estão buscando, estão depositando nele a sua confiança, mas ele se faz presente porque ele é Deus. E sendo Deus, ele é onipotente, está em todo lugar, onipresente, porque é onipotente porque tem todo o poder, onipresente porque está em todo lugar, são atributos dados a ele, onisciente porque sabe o que pensamos e o que falamos. Por isso é bom sempre dizer que Deus, ninguém pode fugir da sua presença, ninguém. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Amém? E eu quero agradecer a você por mais uma vez, por mais um dia. É o segundo dia da semana, segunda-feira, dia de trabalho, muitos já se deslocando para o seu trabalho, e esse vídeo chegará para você somente por volta de 8 horas, 8h20, mais ou menos, acredito eu, mas em nome de Jesus, você ouvindo essa palavra vinda da boca de um servo, um humilde servo, de alguém que é totalmente grato, que você possa entender que a minha intenção aqui é fazer com que você venha tomar posse das bênçãos celestiais, das bênçãos de Deus, onde muitos estão almejando e não têm tomado, até mesmo muitos que estão indo até a igreja. O ir à igreja é bom, mas é necessário você ter um momento de particularidade com esse Deus. Certamente, Ele te ouvirá e você será completamente abençoado. Amém? Você crê nisto? Você crê nisto? Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, e que a palavra dEle, quando vinda até nós, onde estamos podendo ouvir, onde temos esse presente de Deus, que é o poder ouvir, digo assim, para aqueles que podem, e aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ontem participamos, foi o dia da ceia do Senhor. Que ceia abençoada, que mensagem foi traga aos nossos corações. E você, fazendo parte da família de Deus, você também poderá participar, entendendo o que é a ceia, o que foi instituído na ceia. A ceia representa a morte de Cristo. Representa ali, em memória da morte de Cristo, porque toda vez que comeu pão e bebeu o cálice, para lembrarmos do memorial. Então é algo que foi maravilhoso, e eu tenho certeza que aqueles que participaram estão inundando, estão transbordantes até agora, assim como eu me encontro. E justamente trazendo aqui todas as manhãs, eu coloquei 9 lições de Jesus no Getsemane, mas como eu disse, poderia colocar inúmeras que teríamos condições de falarmos, e certamente orientado pelo Espírito Santo. Não falar por falarmos, mas sim recebendo a instrução de Jesus. Tenho a certeza que poderia falar mais a respeito dos exemplos deixados naquela cruz no jardim do Getsemane, que traz para nós como exemplo o dever de orar,
o propósito, o dever de assumirmos o propósito com Deus e tendo esse compromisso com Ele, orando, e tudo que pedir a Ele, orando em oração, crendo, nós iremos receber. Sem que você perceba, o Senhor já está com a bênção preparada para aqueles que têm buscado. E muitos têm buscado e querem receber assim, imediato. E não é bem assim. Precisamos saber que tudo tem um tempo. Há um momento dessa bênção chegar, mas você já tem a bênção maior, que é a bênção da vida. A bênção de poder estar ouvindo, a bênção de poder andar, aqueles que podem, aqueles que forem possibilitados. Hoje, como pensam? Eu estou vivendo, estou visitando pessoas assim, eu posso falar, mas Jesus, Ele continua o mesmo, Ele está contemplando. E quantos de nós poderíamos estar agindo, visitando essas pessoas para o conforto? Ontem eu estava aqui e fiquei imaginando que no momento em que estava trazendo a palavra, eu mencionei jejum. Eu mencionei o verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Deus. E depois eu ouvi a minha própria mensagem, que eu gosto de ouvir, porque quando estou falando aqui, certamente o Senhor está falando primeiramente ao meu coração. E eu pude falar do jejum e fiquei pensando, eu estou trazendo uma lição, e pude falar o jejum no momento em que estava falando, que tem muitas coisas, muito trabalho a serem exercitados, a serem ocupados, né? Para fazer o quê? Para dar continuidade à obra do Senhor. E eu mencionei um deles, o verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Deus, é quando mencionei a respeito de visitar os órfãos, as viúvas. Então, em Isaías você vai encontrar tudo isso. Eu só queria me explicar porque eu falei e então mencionei a respeito de jejum. Talvez pôde ter a impressão de que não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Mas eu, dialogando em aqui oração a Deus, eu fiquei olhando e perguntando para mim mesmo. Porque eu falei algo assim, mas orientado pelo Espírito Santo, sendo que ao chegar aqui, eu me apresento a Deus, eu tiro o meu culto, faço o meu culto racional, a minha oração com esse Deus, faço as minhas petições, apresento aquelas vidas que estão neste caderno de oração e aqueles que não estão nesse caderno, mas que possam estar sendo visitados. A você que tem acompanhado, eu tenho intercedido, a você muito obrigado pelo acompanhamento, por você estar compartilhando também, esse vídeo. Talvez você possa nem entender, ou esteja entendendo e fica receoso em compartilhar, mas não há problema. O que importa é o que está no seu coração, o que você está ouvindo, certo de que não estou falando de mim, estou falando da palavra de Deus, do que está escrito, como Jesus disse, quando foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. A resposta dele sempre será, ali quando o homem aqui sempre foi, então está escrito. Precisamos estar com isso em nossa mente. Lembrar que está registrado na palavra, para que quando alguém vier nos afrontar, dissermos com toda a autoridade, pelo poder que há no nome de Jesus, pela autoridade que Ele nos concede, tendo nós uma vida de particularidade com Ele.
Amém? Então, Isaías, só para você ver, só para mencionar algo a respeito que eu quero falar, e não quero, eu não quero, Belisário de Oliveira Gabeiro. Eu gostaria de ficar aqui os 15 minutos e ser mais objetivo. Como tenho recebido orientações, você precisa ser mais objetivo na palavra, mas assim, orientando, para não prender muito a sua atenção. Mas mesmo assim, ficando 40 minutos, quantos de vocês têm ouvido? E aqueles que têm iniciado e não têm chegado ao fim da mensagem? Não importa, não há problema, não há problema. Mas sim, aquele que tem o desejo, aquele que almeja ouvir a palavra de Deus, e principalmente entender um pouco daquilo que Deus tem colocado em nossos corações, principalmente quando falamos com sinceridade, porque tem que haver sinceridade. E eu confesso para os irmãos, estou sendo sincero diante de Deus, pedindo a Ele que eu venha diminuir e que Ele possa crescer a cada dia mais. E que você, ao olhar, ao ouvir essa mensagem, não deixe ser confundido que é o homem que está falando. Não, é o Senhor usando a vida de alguém para que chegue até você uma palavra vinda diretamente do trono de Deus. Olha só, eu gostaria de ler tudo, porque ele é grande, mas eu não quero fazer a leitura toda, só para você entender o verdadeiro jejum. Qual é a nossa obrigação? São várias funções, não desprezando aqueles que estão fazendo jejum de abstinência, abster do alimento, de ficarem ali 2 horas, 1 hora, fazendo para adoração, com jejum e oração. Isso é real, que não há casca de demônio que não sai com jejum e oração. Precisamos orar, precisamos jejuar, mas qual é o verdadeiro jejum? Por isso eu falei ontem, eu estou falando aqui só para recordar o que eu mencionei ontem e fiquei com essa palavra no meu coração, ficou trabalhando e fiquei imaginando, e com isso eu senti o desejo de falar para você, ou de que você venha a entender o verdadeiro, não desfazendo daqueles que jejuam, jamais, porque devemos jejuar sim, devemos jejuar. O jejum agrada a Deus, agrada, mas precisamos saber como fazer esse jejum, como proceder para fazer. Tu, quando jejuares, não deve tocar trombeta, falar, não, eu estou de jejum, eu estou jejuando. Ninguém precisa saber, é você e Deus. É você e Deus. Então, em consagração, você consagrar a sua vida, glória a Deus por isso. É difícil? Mas é compensador. Glória a Deus por isso. Eu quero ler Isaías 38. Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito de Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu o não sabes?
Eis que no dia em que jejuais e achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir vossa voz no alto. Seria este o jejum, o jejum que eu acolheria? Seria este o jejum que eu acolheria? Que o homem um dia aflige a tua alma, que inclina a cabeça como o junco e entenda, debaixo de si, pano de saco grosseiro e cinza, chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça... aliás, ele diga assim, porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu, o cubras, e não esconda daquele que é da tua carne. Então romperás a tua luz, como a alva, e como a cura, apressadamente brotará a tua justiça, irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amado, isso aqui, se você se aprofundar nesse jejum que agrada a Deus, como eu disse, não desprezando, entendendo a você que tem se consagrado, colocado a sua vida no altar, orando, o jejum de abstinência, glória a Deus. Mas há muitas formas de agradarmos a Deus, que agrada a Deus, que é ver o nu, que é ver aquele que precisa, que está necessitando de ajuda, poder abraçá-lo. Muitos estão ali, a gente vê exemplo de Jesus, o exemplo do samaritano, do samaritano, oh meu Deus, que estava a caminho, que encontrou ali, que saiu o sacerdote do templo e passa, olha aquela pessoa toda ferida, machucada, onde foi, e passam de lado, não fazem nada. Talvez estava jejuando, talvez estava em consagração a Deus, mas na verdade o que estava fazendo? Não estava fazendo o jejum que agradava a Deus. Só gostaria de passar só para expressar o que falei ontem, porque mencionei essa palavra. E o Senhor tocou no meu coração, impulsionado pelo Espírito Santo. Estou falando para você, há necessidade, é preciso jejuar, mas é preciso também fazermos algo para a expansão do reino de Deus. Porque Jesus está voltando, e Ele voltará. Ele está voltando, e não é história, porque da mesma forma que aqueles que o viram subir, ele voltará. Amém? Que Deus abençoe este momento. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu neste canal para me ajudar. Eu estou aqui com amor, com dedicação, com prazer, sentindo prazer em falar com você algo que é verdadeiro. Muitos dão crédito àquilo que é ilusório, aquilo que não preenche a sua alma.
E eu sei o quanto é fácil se você apertar, seja no TikTok, seja no Elo, seja naquilo ali, você vai tirar tempo. Talvez você vai ficar ali 2 horas, 3 horas, e na palavra você às vezes não fica. O máximo que você fica, que passa, embora talvez você não entenda, não tenha encontrado ainda, não tenha tido o entendimento de que Jesus e em Jesus, por Jesus, precisamos ter a nossa vida nas mãos dele. Buscar o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas com certeza irão ser acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, agora eu vou para a lição. Você que já se inscreveu, muito obrigado, tá, meu amado? Eu tenho orado pela sua vida. Eu tenho orado mesmo. Eu não estou aqui apenas falando, não. Eu estou pedindo a Deus, mesmo sem lhe conhecer. E a você que conheço, você sabe, porque precisamos estar intercedendo, orar um pelos outros. Eu cheguei a pegar algo que aquele garotinho que chegou a ser candidato, foi governador do Rio, então tinha um programa na Melodia e ele usava jardão, né, Jordão, que, como se diz, um dito. Ficamos combinados assim, sempre que terminava o programa, ficamos combinados assim, eu oro por vocês e vocês oram por mim. E nós vimos o que aconteceu, porque se envolveu com política e até então falava da palavra de Deus e era bem sucedido. Então eu peço a você que vamos interceder. Eu quero orar, eu oro por vocês, mas peço também as suas orações pela minha vida, pela minha família, pela minha esposa, pelo meu lar. Amém? E por tantas outras coisas, pelos projetos, sonhos que tenho de poder abençoar pessoas que queiram trabalhar, né? Eu mexo com móveis planejados, então eu preciso de ter um espaço maior. Quantos são aqueles que desejam, que querem e não estão encontrando? E Deus abençoando, a nossa meta é abençoá-los também. Mas para isso, tudo que você for fazer, ou tudo que viermos a fazer, que venhamos a fazer como se fosse para o Senhor. Você que trabalha, que tem o seu patrão, né? O seu mantenedor, é o seu patrão, aquele que depende da sua mão de obra. Preste o melhor, dá o melhor que você tem, para que ele, ao ser gratificado, você possa ser bem mais, porque você está fazendo. E ali está saindo pão para que você se alimente, né? E muitos trabalham e gastam o dinheiro naquilo que não é pão. Mas isso é outra história, isso aí é algo para ser dito em alguma outra ocasião, a gente falar disso. Agora eu gostaria de dar sequência, porque eu tenho sono. Já chegou 23 minutos, amados. Muitos estão dizendo, seja mais rápido, talvez tenha vontade de ir. Não há problema, não tem problema. Amém? Está lá no PlayStation, então você pode ouvir mais tarde, ainda que você ouça aos picados, aos pouquinhos, mas eu peço a você humildemente, você irá receber algo de Deus, porque eu tenho feito o possível para ter essa comunhão com Deus e não quero perder jamais, como eu perdi a primeira vez e tive a segunda oportunidade. Amém? Um dia eu gostaria de contar o meu testemunho, de dar o meu testemunho. Eu tenho um pequeno livro
e onde sou totalmente grato pela libertação. Você vê que sempre eu falo algo dessa natureza, é porque sou mesmo, sou grato a esse Deus. Eu preciso andar de joelhos, eu preciso viver de joelhos diante desse Deus, porque não era mais para mim estar aqui, mas se estou aqui, é porque Ele teve misericórdia da minha vida, e assim como tem misericórdia da sua vida. Basta você olhar para o alto, dizendo como Davi: elevo meus olhos para o alto, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, do Senhor que criou os céus e a terra. E assim será também na sua vida. Este é meu desejo. A todos do Ebenezer, do Centro de Recuperação, que estão ali, pastor Silvonei, o nosso pastor presidente, pastor Bruno de Souza Melo, que me deu a liberdade para colocar aqui também assim o nome. Aí eu tenho que saber como eu vou fazer para ter um irmão que também se prontificou em ajudar neste canal, fazer com que eu possa elaborar ali algo para ajudar aqueles que ajudar muitos que querem encontrar um abrigo, querem até se libertar, mas ao se depararem com centros de recuperação, existem centros de recuperação que estão cobrando aí um absurdo, onde a pessoa não tem condições, onde a família não tem condições, e nós estamos trabalhando com doações. Você que sentiu no seu coração, você que esse vídeo possa chegar até você, você que tem condições e que pode nos ajudar, breve estarei deixando aqui o Pix deste local e fotos ali daqueles que estão ali naquela dependência, e você pode visitar para comprovar, para ver que é verdadeiro, que não tem nada em oculto, o que eles passam. E a alegria que tem quando recebe alguém. Principalmente, que bom seria se tivesse doutores, advogados, para dar ali algo, como vai ter uma palestra no sábado que vem, o doutor, eu me esqueci agora porque não estava pensando em falar isso, mas no sábado vai ter uma palestra. Eu vou procurar, aqui amanhã eu quero ver se eu coloco, tiro uma foto e coloco aqui ou no Stories, para que você ouça, e você desejando ir participar conosco, que será na igreja de São Pedro, eu vou passar detalhado para você, amém? Que bom, isso é bom a gente aprender, aprofundar, isso é agradável, faz bem para nós, aprender mais e mais. Então, Deus é Pai até no Getsemane, é a lição que estou aqui dando sequência, apenas seguindo o versículo, e eu parei no versículo de número 42, e como diz, e indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Nós chegamos ontem, pela misericórdia concedida por Deus, e o Senhor me concedeu poder falar que a relação de filiação entre Jesus e seu Pai não foi abalada pela provação. Isto é algo que está registrado na palavra de Deus, e a gente viu que ele veio e cumpriu toda a sua meta. E nos dá a liberdade para termos livre acesso ao Pai, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Então não precisa mais seguirmos de forma como foi instituída a lei do passado, a lei de Deus, onde já cheguei a citar que o apóstolo Paulo chega a perguntar se porventura a lei é má? Não, a lei não é má. Se não fosse por intermédio da lei, eu não teria conhecido a palavra, os regimentos, o que Deus ordenou, então eu não teria conhecido. É bom você examinar. Então procura, porque a lei de Deus é perfeita.
O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para aqueles que nele crêem. Mas eu queria falar este versículo no momento que tivemos no encontro de homens e fugiu da minha mente. E agora eu falei, está no Salmo de número 18, 30. Tá? E então a relação de filiação entre Jesus e o seu pai não foi abalada pela aprovação. E eu passei, você querendo voltar e ver, eu parei na situação, no momento em que Jesus, ele chega, Jesus chama Deus de Pai, Abba, Abba. Eu li um livro e estou com ele ali, eu quero dar uma pincelada a respeito do balbuciar dos lábios da criança quando está iniciando a falar. Ele quer falar, ele está ali reconhecendo, ele está ali adquirindo confiança, ele está depositando a sua confiança no Pai, ele quer expressar e não consegue. E Jesus estava aqui falando Abba Pai, Abba, no Evangelho segundo Marcos. Ele não perde isso de vista. Então, ele não perde isso de vista. Jesus, ele conhecia a bondade de seu pai, estava acostumada com ela. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 11, quer ver, só para nós meditarmos, para você entender, que ele estava acostumado. Jesus conhecia a bondade de Deus, estava acostumada com ela. 6:11, quer ver? Deixei aqui, a minha Bíblia é de referência, aí, Mateus 6:11. Tá tão longe assim? Eu não chego. 6:11, agora eu cheguei. 6:11, eu vou ter que grifar de amarelo, porque senão eu não consigo fazer essa leitura. Amém? 6:11, não perco que embola minhas vistas. Glória a Deus. Aí diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então Jesus conhecia a bondade de Pai, estava acostumado com ela. E em Mateus, no capítulo 6:11, nós vimos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor tem nos dado, de uma forma ou de outra, com dificuldade de você ter, mas para muitos eu sei que não tem faltado, principalmente para aqueles que entendem que Deus sempre entrará com a providência. Então precisamos ter essa intimidade, em primeiro lugar. O Senhor nutria a segurança de que seu Pai tinha reservado algo muito bom para ele. Já se encontra em Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 36. Eu poderia ter deixado marcado, mas eu, como não marquei, então talvez eu... Peraí, Marcos, os embaixadores do rei lá precisam ver como que são afinados, meu amado. Marcos, é rapidinho. Aqueles que trouxeram medalha, meu irmão Ademilton, com os irmãos, Marcos capítulo 14, 36, 14, 12. Na hora de passar a folha, na hora de eu chegar na folha, ela passa uma para cá e eu volta, aí colou. Tá vendo? Aí cola. Ela cola porque a Bíblia, a folha dela é fininha, mas não há problema. 14, 36, vou grifar também, porque 14, 36, ó. Deixa eu grifar aqui e vou ler para você. Ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, bênção, Maria. E disse: Abba,
Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Nós já lemos este versículo, passamos por Mateus e nós já vemos. Então, aqui está mostrando a intimidade desse Deus. O exemplo deixado no Getsemane é o exemplo que devemos tomar de base para nossas vidas. Seguimos o exemplo deixado por ele, exemplo de intimidade, de certeza que ele não vai te abandonar, que ele não vai te deixar só, porque é promessa dele. Amém? E então nós vemos isso, e por isso não desanime. Se você cultiva uma relação de pai e filho com Deus, algo muito bom está reservado para você. Esta é uma certeza, é a certeza que precisamos ter. Mas para isso, e com isso, é necessário você tomar uma atitude. E que atitude é esta? E que atitude é essa? Uma atitude de reconhecer a Deus como Senhor. Reconhecer a Deus que você é feito, assim como nós somos feitos, à sua imagem e à sua semelhança. Reconhecemos que só Ele é Deus e que além dele não há outro Deus além do Deus que criou os céus e a terra. E esse Deus, ele trabalha a favor dos que nele confiam. Ele está trabalhando, ele não para, ele não tosqueneja o guarda de Israel. Então, para ficar guardado, por isso não desanime. Meu amado, se a luta está difícil, persevere. Continue, não pare. Não pare. Se você cultiva uma intimidade com esse Deus, creia que Ele não permitirá que praga nenhuma vai chegar à sua tenda. Ele não vai permitir que o justo seja abalado. Aflições nós vamos ter. Como Davi na confissão, sabemos o que Davi passou, ele chega a mencionar algo tão maravilhoso, tão especial, que depois de reconhecer no Salmo 51, do versículo 10, ele chega a dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Então, a necessidade, amados, e esse é o desejo do coração de todo aquele que tem um compromisso de Deus em passar para você, para que você também venha fazer parte conosco, servindo a esse Deus, buscando a Ele, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Amém? Então, é algo que precisamos estar completamente envolvido com a presença desse Deus. Amém? Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. E Ele não falha. As promessas, os planos dEle não pode falhar. Eu gostaria de colocar assim, mediante... como diz, para você tomar uma atitude, é necessário para você sair em direção a Deus, é preciso você tomar uma atitude. E que atitude é essa? É de sair de onde você está e entregar a sua vida a esse Jesus. Amém? E assim, dessa forma, eu quero apresentar para você um belíssimo louvor, onde você entenderá porque estou falando assim. Como diz Fernandinho, ele sai da tua tenda, ó filho meu,
Quero achar aqui, ok. Fernandinho. Oh, meu Deus. Agora não estou conseguindo. Eu achei aqui rapidinho e agora fugiu. Aí, não consigo. Queria colocar para você. Vou ter que falar no Zap aqui. No YouTube. Tá demorando, né, amados? Fernandinho, sai da tua tenda para você ouvir e com certeza você vai se entender e saindo você receberá e terá o prazer de invocar a esse Deus no momento em que você quiser. Amém? No momento em que o teu coração estiver passando, nos momentos de angústia, você vai, certo? Olha só, sai da tua tenda, fique com esse louvor. Sai de tua tenda, ó filho Que o amor meu, desse Deus te grande, mostrarei as estrelas do céu. a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus, Ó filho meu, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, areia do mar, continue sendo com a minha vida, será que posso continue sendo com a vida da minha família, dar? continue sendo com a sua vida, com a vida da sua família Será e que com todo Israel de Deus, imagina espalhado pelos 4 cantos deste que mundo. sonhei? Que Deus abençoe a nossa semana. E nos dê Minhas mãos uma ótima, abençoada semana passada. Amém. a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Será que posso imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, meu filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, eu sou Te abençoarei. Te abençoarei. Te abençoarei. Assim diz o Senhor. Uma nova história Deus tem para mim. Uma nova história Deus tem para você. Que Deus possa abençoar e fazer com que você
Entenda que tudo aquilo que perdido foi, Ele te abençoará. Meus amados, fiquem na paz eu vou. Orem por mim, estarei orando por vocês. Amém? Fiquem na paz, espero poder ter passado algo para você e que você possa entender que não há nada melhor do que viver na presença desse Deus. Na presença todos nós estamos. E se esforçar para andar em seus caminhos. Esta é a missão. Então, por isso, não se desanime. Se você cultiva uma relação de pai e filho com Deus, algo muito bom está reservado para você. Amanhã estarei, Deus assim permitindo, com a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, falando de consolo e força, que é a lição de número 8. E em 2 etapas, porque não consigo fazer uma etapa só, 2 etapas. Aí estarei concluindo a lição de número 9 e assim esperando Deus o que Ele tem para dar continuidade aqui nas devocionais diárias. Amém? Estou já em oração pedindo a Ele para que eu possa falar algo que possa vir de encontro aos nossos corações e sermos confrontados com essa palavra. Amém? Deus abençoe mais uma vez, um bom dia.